Você já ouviu falar dele, mas talvez nunca tenha parado para pensar. Existe um personagem na Bíblia que surge do nada, fala em nome de Deus, age com autoridade divina e depois desaparece nas sombras. Um ser misterioso que confunde profetas, coloca reis de joelhos e transforma destinos. Ele é chamado apenas de o Anjo do Senhor. Mas quem ou o que ele realmente é? Prepare-se, porque a resposta pode mudar tudo o que você pensa sobre Deus e sobre Jesus. Esse é o anjo mais misterioso da Bíblia. Ele aparece quando ninguém mais vê saída. No deserto, no meio do medo ou diante do impossível. Foi ele que encontrou Hagar, sozinha e rejeitada. Foi ele que falou com Abraão no momento em que o cutelo estava prestes a cair sobre Isaque. Foi ele que apareceu a Moisés, envolto em chamas numa sarça que não se consumia. Esse anjo não é como os outros. Ele não apenas vem de parte de Deus. Ele fala como se fosse o próprio Deus. Ele diz: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas o texto diz que quem falava era o anjo do Senhor. Como isso é possível? Como pode um anjo falar como Deus, receber adoração como Deus, e ainda assim ser chamado de anjo? Essa figura aparece em momentos críticos da história bíblica, sempre no ponto de virada, sempre como resposta. Ele interrompe a lógica humana. Ele muda o rumo da história. Ele salva e desaparece. Por séculos, estudiosos, rabinos, teólogos e cristãos ficaram intrigados com essa presença. Ela não se encaixa facilmente em nenhuma categoria. Não é apenas um mensageiro. Não é um arcanjo. Não é Gabriel. Não é Miguel. É alguém acima. Mas afinal, quem é esse anjo? A resposta pode parecer ousada, mas é profundamente bíblica. A palavra hebraica para anjo, malak, significa mensageiro. Ela não define a natureza da pessoa, mas sua função. Então esse ser que fala como Deus, age como Deus e é tratado como Deus, não pode ser um simples mensageiro celestial. Ele é uma manifestação do próprio Deus. Mas mais do que isso, muitos estudiosos creem que estamos diante de algo maior, de alguém maior, de uma aparição do próprio Cristo, antes da encarnação, uma cristofania, uma visita do Filho de Deus antes de Belém, antes da manjedoura, antes da cruz, e isso faz todo sentido. Foi ele quem falou com Moisés na sarça, foi ele quem impediu Abraão de sacrificar Isaque, foi ele quem apareceu a Gideão, a Manoá, a Agar. João 1:18 diz: Ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Ou seja, toda vez que alguém viu Deus no Antigo Testamento, quem apareceu foi o Filho, o Verbo, a Palavra, o Cristo, o Anjo do Senhor. Ele é a ponte entre o invisível e o visível, o mediador da presença, o rosto de Deus antes de termos um rosto chamado Jesus. E quando chegou a hora, ele deixou de ser apenas uma aparição. Ele se fez carne e habitou entre nós. O anjo se tornou o homem, Jesus Cristo. Mas talvez você esteja pensando, isso foi há milhares de anos. E agora? Será que ele ainda aparece? A resposta é sim. Não da mesma forma. Não com chamas. Não envolto em glória visível. Mas sim, ele continua aparecendo. Continua falando. Continua se revelando. Ele aparece na palavra, quando você lê com o coração aberto. Aparece na madrugada quando você chora sozinho. Na oração sussurrada. Na paz que invade sem explicação. Ele aparece quando você não tem mais forças. Quando tudo parece perdido. E algo dentro de você diz: não desista. Ele aparece nos detalhes, na sutileza, na graça. Porque o mesmo Jesus que andava com os discípulos em carne, hoje anda com os que creem pelo Espírito. Ele prometeu: aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e
me manifestarei a ele. João 14:21. Ele se manifesta, ele se mostra, ele fala, e ele está falando com você agora. Mas a maior aparição dele ainda está por vir. A última não será para alguns, será para todos. Não será simbólica, será visível, inquestionável, gloriosa. O céu se abrirá, e ele voltará. Apocalipse 19 descreve: Vi o céu aberto, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Em justiça julga e peleja. Seus olhos são como chama de fogo, e sobre a cabeça há muitas coroas. Ele voltará como rei, não como servo, como juiz, não como sacrifício. Todo olho o verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E nesse dia, não haverá mais dúvidas. O anjo do Senhor será reconhecido como o Rei dos Reis. E só haverá dois tipos de pessoas: as que o esperavam e as que o ignoraram. A pergunta é: você estará pronto? Talvez você tenha vivido sua vida inteira ouvindo falar de Deus, mas nunca conheceu sua voz. Talvez você se afastou da fé, ou nunca teve uma. Talvez até acredita, mas sente que Deus está distante. Então ouça isso. Ele está te chamando. Hoje, agora. Ele vê a sua dor, sabe do que ninguém sabe, e mesmo assim, te chama pelo nome. Não para te punir, mas para te despertar. Despertar sua fé, despertar sua alma, despertar você. Não espere uma visão, não espere um sinal. O que você ouviu aqui é o sinal. A fé vem pelo ouvir. E o que você ouviu é a voz dele. Se você sentiu algo, se algo dentro de você se mexeu, responda. Fale com ele, agora mesmo. Não há palavras certas, só um coração sincero. Porque o anjo do Senhor é Jesus. E ele não quer apenas aparecer, ele quer habitar em você. Se essa mensagem falou com você, não deixe isso passar. Compartilhe com alguém. E se inscreva no canal. Toda semana, uma nova palavra para te despertar.